Os donos da bola. Oferecimento celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem. Dava pra ser modelo, não dava bonita, né? Se meter no futebol, aí complica. E outra coisa, hein? O Botafogo, esse Botafogo aí que foi... Era uma máquina, uma seleção. Ele precisa dessas coisas. Quando foi contra ele lá no Maracanã, eles encerraram a carreira de uma bandeirinha. Lembra de uma tal Ana Paula Linda? Pois é, o Botafogo foi lá na CBF, mas não adianta pedir isso pros nossos aqui, que não tem moral, né? Então não vai ter como encerrar a carreira da Lourinha aí agora. Meteram a mão no Paysandu, assalto à mão armada. Pode pular alguém para dizer daqui a pouco, foi um lance difícil. Esse lance só acontece contra nós, né? Impressionante, o Max meteu aquela perna na bola, o juiz estava lá. E outra coisa, o árbitro. Quantos estados nós temos na federação? Sou meio ruim de geografia. Sei que é mais de 27 ou mais. De vez em quando estão dividindo, queriam dividir o Pará em 4 partes aí. Olha só. Ei, o Max meteu a perna, sabe de onde era aquele árbitro? Mato Grosso do Sul. E o Remo disputava contra um time do Mato Grosso. Ah, coincidência, Paulo Fernando, não tem nada a ver. Olha, roubaram o Paysandu dentro do Mangueirão. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Acho que o Paysandu tem que pular essa página, o Botafogo é passado. Daqui a pouco, Fred Gomes está aqui, ele vai contar o que vai acontecer no Remo. Hoje à tarde, reunião, Cacaio fica, Cacaio não sai. Quem fica no Baenão? E acho que tem uns meninos, né? Já deu pra vocês, né? Daqui a pouco, aqui, além de Rui Guimarães, Giuseppe Tommaso, que já estão aqui comigo, para apresentar o dono da bola. Não sai daí não, hein? Só começou o programa. Sirene da polícia, sirene, porque roubaram o Paysandu. Esse Botafogo é uma... Não falei aqui que o Botafogo era uma máquina? Vamos pro intervalo comercial. Segunda, dia 11, vem pra Mansão você também, na Forra Pop da Segunda Top, com o show 3D dos Super Pop Live. E pra galera, até 23h30, ninguém paga, balde 9,99 e Red Label 99,99. É a Forra Pop na Segunda Top da Mansão. Agora é live. Quem vai rodar a bola para o campeonato mais emocionante do Pará é o Propagandão 2015. São mais de 10 agências brigando pelo título inédito, numa disputa criativa, ponto a ponto, lance a lance, ideia a ideia. Saia na frente e marque um golaço anunciando nas páginas Diário e na tela da RBA TV. Você não vai querer deixar para os 45 do segundo tempo. Vai, anuncie. É o Propagandão 2015 na área. Prêmio Diário, RBA TV de publicidade. Aí, galera, estamos de volta com o seu programa, com o nosso Donos da Bola. Giuseppe Tommaso, boa tarde. O Papão estreou na Série B, mas não foi do jeito que a Fiel queria, né? Apesar do grande público no Mangueirão, de parabéns à torcida do Paysandu. Mas, além de algumas coisas que a gente já mostrou aí, o Paysandu que estreou 5, 6 jogadores, teve o Rogerinho ainda retornando. O Paysandu, na sua opinião, se ouve bem, Botafogo tem que virar essa página e pensar agora no presente aí, mais para frente, no futuro? Virar a página tem que virar, né? Derrota você não tem nem que contar, você tem que explicar, não tem como explicar derrota, você tem que explicar e analisar o que o Paysandu jogou na partida contra o Botafogo, e a gente teve a chance até de comentar isso no Bola na Torre já na madrugada dessa segunda-feira. E eu lhe assisti. Dizendo o seguinte, o Paysandu não foi mal. Acho que o Paysandu até conseguiu superar
a expectativa daquilo que se imaginava para um jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Botafogo, que é um dos candidatos ao título e é o time a ser batido na competição por todos. Isso já foi provado. O Botafogo é candidato ao título com todo esse reforço que ele tem. Não, vai ser impossível Não, e tirar ficou dele. provado também o seguinte, na dúvida, é pro Botafogo. Não vai ser nunca pro adversário, porque o Botafogo, ele vai ter aquela força extracampo para que o Botafogo possa voltar. Nada contra o Botafogo. Claro. Mas é absolutamente natural. Foi assim como foi quando foi o Vasco, É quando foi o simples Corinthians. aqui. Se o mesmo lance fosse ao contrário, era gol. Mas como foi contra o Botafogo, foi impedimento. Porque a FIFA diz o seguinte, dúbio, na dúvida, pro gol. Ou seja, seria para o Paysandu. Agora é um lance muito difícil, Rui Guimarães. É um milésimo de segundo, porque o pé do zagueiro dá condição para o Leandro Cearense. Agora, a Bandeira preferiu marcar o impedimento. Agora, acho o seguinte, na situação em que o Paysandu estreou com jogadores novos, uma cara nova, meio time novo e até o Rogerinho voltando, acho que o Paysandu foi melhor do que eu imaginava. Por isso, achei que foi um castigo perder o jogo do Botafogo. Ô Guimarães, sua análise a respeito desse primeiro resultado do Paysandu. Tomás falou a respeito desse lance, a gente ainda vai comentar muito, mas o Paysandu te surpreendeu com as caras novas? Sim, eu acho que o Paysandu, em termos do que se esperava, me surpreendeu positivamente. Eu acho que o Paysandu ontem, sábado, por tudo que o Paysandu apresentou, 5 caras novas, com jogadores desentrosados, com aquela expectativa, aquela pressão, por que não, do torcedor, me surpreendeu. É evidente que o Botafogo, a gente tinha dito aqui, eu disse aqui, de que era o favorito, não jogou tudo o que poderia jogar. Agora, esse despeito, essa coisa de pessoas que estão alegando de que essa dor de cotovelo enorme, de que o Botafogo é ajudado e tal, não é a primeira vez. A equipe sempre que desce da Série A, sempre leva essa pecha. O Vasco levou, o Fluminense levou e tantas outras. O Fluminense não, porque o ele não cumpriu. Mas o Botafogo vai levar também o ano todo. Infelizmente, é um lance que ninguém tinha certeza do lance, foi preciso que a televisão mostrasse, e eu tenho minhas dúvidas. Ainda agora, com a televisão, eu não afirmo de forma nenhuma que foi gol. Não afirmo que foi gol legal, evidentemente. Não, a televisão mostrou, Rui. Não, mas eu não confio na televisão. Não, mas tem a linha lá. Não adianta, porque mesmo a opinião do Rui Guimarães. Mesmo com a televisão mostrando. Ele já falou que é despeito, eu acho que não foi gol, porque o lance é muito difícil. Ainda vejo que o atacante do Paysandu leva a perna primeiro. Não vou discutir como não vou discutir o penal, que também falaram do Pikachu, aquele pênalti todo, aquela bola e tal. Também não houve, que né, menos gente se apresentou para dizer que foi. Também não houve, reação, né? Na sua opinião? acho que foi mais pênalti no Pikachu do que o gol que estão alegando tanto. Agora, parar com essa história também de querer ser aqui é donos da bola, não é donos da verdade. Então, calma. Mas ninguém está sendo dono da verdade, apenas eu tinha minhas dúvidas. Concorde com ele, Tomás, pelo amor de Deus. Concordar. Então preste atenção, Fred Gomes. A televisão mostrou a linha lá. Não tem o tira-teima? O tira-teima, o nome já está dizendo, tira-teima. Então a linha mostra o pé do zagueiro, dando condição ao jogador do Paysandu. Agora, você deve ter recebido no seu telefone. A própria fotografia. Eu vi na televisão, mas a própria fotografia. Lá em casa, 55. Como é que está no seu telefone? A própria fotografia que foi distribuída não dá a certeza de que, naquele momento. Como não dá? A coisa Se aquilo foi fotografado da televisão, aquilo é um computador, meu amigo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você enxerga melhor que o computador. Fred Gomes, olha, boa tarde. Seja bem-vindo. Tem reunião do Clube do Remo hoje, né? Boa tarde, amigo do Dono da Bola. Um prazer estar com vocês. Sem impedimento. Ele não tem nada a ver com essa linha. Hoje à tarde nós temos sim uma reunião já marcada com o nosso presidente. A pauta inicial é a renovação do Cacaio e depois da renovação do Cacaio nós fazer o planejamento para o segundo semestre. José Tomaso. A pergunta que não quer calar as mudanças elas hão de acontecer, obviamente, porque tem jogadores, inclusive, com um contrato se encerrando agora e que provavelmente alguns deles não deverão renovar. A comissão técnica, ela fica como está ou haverá mudança também? Até porque a gente sabe que existe uma certa resistência de determinados nomes dentro. A priori, como disse anteriormente, é a renovação do Cacaio. Nós já aceitamos ontem, almoçamos. Ele já nos colocou qual a intenção dele para o segundo semestre. Primeiro, permanecer no clube. Segundo, alguns profissionais que é natural no futebol. Saem alguns, vêm outros.
mas nós temos que ter bastante cautela para nós podermos tratar isso com cautela e respeito aos profissionais que sairão e que virão. Quando dentro do Clube do Remo, a grande apreensão é o seguinte: quem é que vai contratar o Cacaio? Quem é que vai definir, bater o martelo? Cacaio, você vem aqui, senta aqui que a gente vai conversar. É o Conselho Deliberativo, é a presidência do Clube do Remo, no caso Minoa, ou o departamento de futebol, enfim. Ou são essas pessoas que estão dirigindo o dinheiro do Clube do Remo? Quem é que vai chamar o Cacaio e fechar com ele? Nós fomos convocados pelo presidente do clube, onde estará presente o presidente, a direção de futebol, tanto eu na parte de executivo e o treinador. Nós 4 sentaremos e de lá nós iremos formular a proposta entre as partes, tentarmos ver o que é melhor para o Clube do Remo e para o Cacaio, e depois daí, tudo certo, iniciará o planejamento. Só para esclarecer, Rui, só para esclarecer para o torcedor a pergunta que você fez aí para o Fred, o novo estatuto do Remo, ele diz que tem que estar presente o CODIR, que é o Pedro Minoa, o presidente, e aqueles 3 membros do CONDEL. Conselho de Futebol. O Conselho de Futebol. Só para esclarecer o que o Rui quis Aquilo colocar ali é aí. muito mais para a contratação de jogadores. Mas onde eu queria chegar é exatamente nisso. Existe a possibilidade do Minoa, por exemplo, ser avaliado pelo Conselho Deliberativo numa próxima reunião que vai ter. Então, até onde vai valer este acerto que a diretoria, através do Minoa, vai fazer hoje com o Cacaio? Será que amanhã, eu estou dizendo amanhã no sentido simbólico, mas amanhã ou depois, quando o Conselho Deliberativo fizer Mas aí o Fred, todo. Mas aí o Fred, mas aí a diretoria endossa. Não, mas o que eu digo é o seguinte, vai ser endossado. É isso, é a grande pergunta. Não, mas aí... Vai ter este vai aval, depender do que vai passar na cabeça Mas dos até porque ninguém sabe o que vai acontecer. Se acontecer de um possível afastamento ou de uma intervenção de uma junta governativa, que muito se fala... Qualquer coisa que venha acontecer. Aí você tem o executivo de futebol, você vai nomear um novo diretor de futebol que aconteça. Mas aí, se o trabalho está sendo iniciado, você pode endossar na sem cabeça problema de nenhum. vocês, Fred, um número de jogadores para permanecer? Ou esse número, quem vai ficar, quem vai sair, pertence ao Cacaio? O Cacaio, por exemplo, já falou que ele quer o Aleilson. Né? Ele já falou que ele quer o Aleilson, não esconde de ninguém, até porque o Aleilson foi jogador dele lá no Paragominas. Eu te pergunto, já tem esse número, nomes, para que o torcedor do Remo possa saber? Sim. Ontem nós almoçamos, sentamos, conversamos bastante sobre esse planejamento. Estamos só aguardando uma definição da presidência do clube. Hoje à tarde ficou marcado para hoje à tarde nós definimos. E depois daí, sim, fazer o planejamento que nós pretendemos implantar no segundo semestre. Sobre contratação e saída de atleta, isso é natural no futebol. Na hora que concretizar a permanência do treinador, a gente virá ao público, divulgaremos quem vai ficar, quem não vai, e vamos buscar as peças. Até porque ele pegou o bonde andando, trabalhou com jogadores que não foi ele que contratou, foi do projeto do Zé Teodoro, que não deu certo. Então agora ele vai ter jogadores da confiança dele, como tinha o Zé Teodoro, né? Agora jogadores que venham para resolver o problema também, né, Freire? Não adianta trazer só para trazer, né? Exatamente. Eu acho que a avaliação do primeiro semestre foi muito positiva. A gente, às vezes, por não ter feito uma partida na última quinta-feira que o torcedor esperava, que era a conquista do campeonato, mas nós tivemos muitas coisas positivas. A gente não pode pegar, nós temos uma elenco de 30 jogadores e achar que todo mundo está errado. Nós temos que fazer uma avaliação com calma, pontuando aquelas deficiências que nós sabemos que nós temos e tentar corrigir, daí sim buscar aquelas peças que o Cacaio queira trabalhar no segundo semestre. Agora, particularmente, você que é o responsável pelo futebol e considerando de que fique essa comissão técnica e vocês do departamento de futebol, qual é o planejamento que você, na função do executivo, tem para que este futuro do Clube do Remo? São 60 dias sem futebol. 2 meses exatos, né? E no dia 12 recomeça. Qual seria este planejamento básico? Fred, você vai dizer esse planejamento já, sabe por quê? Tá na hora de ir pro intervalo. Já ele vai dizer, sai daí não, hein? É pai bola. Olha o SMS aí. É pai bola, é nós na fita. Quem vai rodar a bola para o campeonato mais emocionante do Pará é o Propagandão 2015. São mais de 10 agências brigando pelo título inédito, numa disputa criativa, ponto a ponto, lance a lance, ideia a ideia. Saia na frente e marque um golaço anunciando nas páginas Diário e na tela da RBA TV. Você não vai querer deixar para os 45 do segundo tempo. Vai, anuncie. É o Propagandão 2015 na área. Prêmio Diário, RBA TV de publicidade.
dia 5 de maio, a RBA TV realizou em grande estilo a festa de premiação do Troféu Camisa 13 ano 23. O evento reuniu na Assembleia Paraense dirigentes de clubes, atletas, torcedores, patrocinadores e realizadores. A escolha realmente é feita, eu acho que com consciência. E a gente tem que respeitar, porque o futebol é paixão. E a paixão, cada um sente do seu jeito. Mas aqui a paixão tem um quê especial, tem um algo diferente. E eu acho que a tradução disso é na votação do Troféu Camisa 13. Foram premiados atletas do esporte profissional e olímpico, o destaque amadorista e a personalidade esportiva. Isso aí só vem fortalecer cada vez mais a nossa dedicação, o nosso trabalho e também na nossa vida pessoal, sempre procurando tratar todo mundo de uma forma igual. Para encerrar com chave de ouro à noite, o Clube do Remo recebeu o troféu Camisa 13 de campeão paraense. Esse troféu é uma das coisas mais democráticas que acontece no nosso Brasil. Diante de tantas coisas que se vê, a vontade popular prevalece na votação. Troféu Camisa 13, ano 23. Patrocínio Laboratório Amaral Costa, Big Ben, Portugal, RR Pneus e Revemar Motocenter. Coordenação ZF Comunicação e Marketing. Realização RBA TV. Na RBA TV, a programação é feita para você. Informação em cima do lance e o trânsito na capital. Este é o canal aberto da comunidade, onde você denuncia e reclama e nós cobramos providências das autoridades. Barra Pesada, de segunda a sexta, ao 12:30 e sábados ao meio-dia. Patrocínio Super Formosa, o menor preço pra valer. Os donos da bola. Oferecimento celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem. Estamos de volta com o seu programa Os Donos da Bola. Fred Gomes, a resposta é sua. Sobre o planejamento, nós antes da ida para Cuiabá, nós tínhamos sentado com o Kaká e toda a comissão técnica e o grupo de jogadores. A partir de hoje, todos os atletas estão liberados, com ordem de representação dia 26 deste mês. Total de 15 dias de descanso para eles. Daí, desses 15 dias, a gente fazer o planejamento ideal para no dia 27, na retomada dos trabalhos, já pensar no foco. Volta todo mundo? Não volta todo mundo. É isso que volta todo mundo. Quando agora, não volta, desses que vão ser liberados, vão voltar aqueles que vão ficar. Os que não interessam já serão comunicados que não vai ser. É porque, como nós temos só a reunião hoje à tarde, e a partir de hoje os atletas estão liberados oficialmente pelo clube, então a gente vai, aqueles atletas que vão permanecer, retornarão, aqueles que não vão, será comunicado. Aqueles que não são de Belém, por exemplo, eles vão poder viajar. E aí, vão fazer o acerto antes da viagem ou só depois? Depois da reunião de hoje, a gente quer o mais possível, essa semana, resolver aqueles atletas que não vão permanecer em Belém, para essa semana eles já deixaram Porque tem jogador que tem contrato até o final do ano, né? Tem atletas que têm contrato até o final do ano, tem atletas que têm contrato até o final de maio, outros até junho. E isso já foi feita uma avaliação pelo treinador. Ontem, no almoço nós tivemos, e hoje será apresentado para o presidente e a direção de futebol do clube. O Rafael Pati, ontem na chegada, aliás, no sábado, na chegada do Clube do Remo, o Remo que chegou na madrugada aí do sábado, ele com o Dadá registraram aí a entrevista para nós, deram entrevista e também falam do pensamento no futuro, né? Pati, Cacaio. Vamos lá, vamos conferir a chegada do Remo aí. Isso aí que nos levou a chegar onde a gente chegou até hoje. Sabemos que da forma que foi, ninguém queria, mas até aqui nos ajudou o senhor também, a torcida nos apoiou. A gente ficou triste, chateado, mas a gente sabe que o dever foi cumprido. Eles sabem o sacrifício que nós fizemos para chegar a essa final. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas eu tinha certeza que alguns torcedores viriam aqui sim. E o torcedor estava lá, eu acho que é o torcedor, esse torcedor que estava lá, é o torcedor que conseguiu atingir aquilo até que a gente falava em off aqui. Há um mês atrás, esse time do Remo, estava lutando para não cair para a Série B do Parazão. A pergunta que não quer calar é o seguinte, qual era a competição mais importante para o Remo? Série D. Era ter o campeonato calendário. regional. A Copa Verde, ela acabou sendo assim, Foi como presente. um plus. Foi um plus e o Remo acabou não aproveitando. Mas
vamos supor aqui, nós fizemos ontem o inverso. O Remo perderia o campeonato por Independente e ganharia a Copa Verde, seria campeão da Copa. O que é adiantar? O torcedor iria estar... É verdade ou não é? Olha, não adianta chorar, estava impedido mesmo. No final, Márcio de Santa Isabel. No final das contas, o que a torcida se frustrou é devido à facilidade que o Remo teve, um 4-1. Estava tão na mão a coisa que o torcedor não esperava o que aconteceu. A sofrência começou no sábado. O Gado Paysandu vai ser na zona. Olha o Márcio com tudo aí. Paulo Fernando, será que sempre vamos péssimas arbitragens contra o futebol paraense? Normal. Meu amigo, pra nós nada. Boa tarde, Paulo Fernando. Botaram fogo aí. Deixa pra lá. Luiz Eduardo Melo da Pedreira. Roubaram meu papão, mas vamos dar a volta por cima. É amanhã. Contra o ABC, né? Meteram a mão no papão. Amanhã é a Copa do Brasil, né? Pois é, outra história. Assalto à mão armada no papão. Juninho de Marituba. Esse assalto à mão armada é uma arma branca, porque era um pedaço de pau com uma bandeira. Não, né? E é bom dizer o seguinte, quando a gente usa esse termo, assalto à mão armada, o cara, por exemplo, ele te diz, fulano tá roubando. Tá roubando na língua do futebol é quando o cara tá enganando. Isso é linguagem de boleiro. Quando o cara diz roubaram o Paysandu, também é a mesma coisa. É o que mais está se afirmando, não é aqui nos Donos da Bola, é em rede nacional. Ontem vocês não assistiram os programas de rede nacional, todo mundo dizendo que assaltaram o Paysandu ontem? Então é essa que é a história. Você continua mandando o seu SMS e seu Rui Guimarães, o seu Dado vai dar explicações agora nos Donos da Bola. Dado, como foi absolvida essa derrota? Infelizmente nós fomos penalizados no detalhe do jogo, porque a gente sabia que seria assim, mas jogamos de igual para igual, nós tivemos bem equilibrados dentro de campo, taticamente nossa equipe se comportou muito bem, tivemos algumas chances à frente, talvez o lance do nosso gol mudaria completamente a história do jogo. Nós enfrentamos um adversário que é um dos mais qualificados no momento, que é um dos mais favoritos ao acesso, inclusive ao título. E não fizemos feio, nós, muito pelo contrário, nós jogamos bem, nós jogamos de igual para igual, de forma consistente, e no detalhe acabamos perdendo. Vamos acompanhar o que o técnico do Botafogo, René Simões, também ele faz a sua avaliação nos Donos da Bola para a vitória do Botafogo. É legal estrear com a vitória e com um time muito maduro hoje. Eu gostei muito do time, o time foi maduro o tempo todo, o jogo todo. A hora que nós seguramos, trabalhamos a bola, todo mundo vaiava, mas fazia parte da nossa estratégia de jogo, então esse amadurecimento da equipe nos deixa mais tranquilos. E aí o meu amigo Fred Gomes estava falando do futebol cearense, do futebol maranhense, porque ele também, o pensamento nosso, futebol da região norte e nordeste tem que se unir, cara. Chega dessa história, o Brasil vem até Recife, porque só tem o Sport do Recife na primeira divisão. Do resto não é mais Brasil. Aí complica, e aí a gente vê as coisas acontecerem. O que eu tô falando aqui serve pros dois. Torcedor do Remo e do Paysandu que tá assistindo o programa, isso que eu falo aqui serve pros dois. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A rivalidade e o folclore, ela deve existir, mas se houver uma divisão fora esse confronto, e o Fred viveu isso, porque o futebol cearense tem muito disso do Fortaleza e do Ceará, que estão mais fortes hoje em função dessa união que é exercida fora, né, Fred? Quando eu comecei a acompanhar futebol, na década de 80, eu vi o futebol paraense muito fortalecido. Ia lá no futebol cearense, ganhava do Fortaleza e Ceará. Hoje, o futebol cearense está 10 anos na frente do futebol paraense. Mas isso é a união. A rivalidade tem que existir. Nós temos hoje Águia, Paysandu e o Remo nas suas divisões. Nós temos que fazer de tudo, trabalhar dentro e fora de campo, para os 3 clubes do futebol paraense estar em evidência. Principalmente o clube do Remo, porque é um clube que não tem série. Nós só teremos série se nós garantirmos a vaga para a Série C. Já o Águia e o Paysandu, pelo menos se mantém nas suas divisões. Se puder subir, bem. Mas se não pode cair. Porque isso, no próximo ano, a federação terá 4 representantes, não apenas 3. Já ganhou mais um. E assim o futebol paraense torna grande e fortalecido. Vai ficar mais forte. Né? Mas eu acho que o foco é o Clube do Remo, que a gente está falando do Clube do Remo, a preocupação maior do futebol paraense, eu não estou falando de Remo e de Paysandu, do futebol paraense, é essa consolidação do Remo. Me preocupa muito que ainda haja essa desorganização do Remo, que está discutindo hoje uma questão de fica ou não a comissão técnica e não sabe quem é que vai cobrar.
Isto me preocupa. Até porque vai mudar a direção de futebol, né? Pode mudar, inclusive, a presidência. Está se falando dentro do Remo de que existe a possibilidade, eu acho que legalmente não existe, mas existe a possibilidade de pedirem a saída do Minoa. Ao invés de se trabalhar tudo de uma forma mais concisa para a equipe do Clube do Remo, está se preocupando com coisas que são ilegais. Rui, outra coisa, eu vejo, por exemplo, as chances do Remo aumentarem muito, né? O ano passado, o Remo pegou uma herança de ter que pagar 4 mandos de jogo sem a presença praticamente do seu torcedor. Você jogar no Mangueirão ou no Baianão é uma coisa, e você jogar num campo do interior, Castanhal, que seja, Bragança, como foi, é totalmente diferente. Então, o Remo perdeu muito dessa força. Então, ele jogou a primeira etapa, embora tenha se classificado, longe do seu torcedor. Quer dizer, tem o lado financeiro, que você sabe que jogando em casa você tem o apoio da torcida, e o Fred sabe disso, como foi importante agora, porque se o Remo vive hoje uma calmaria, entre aspas, financeira, podendo pagar todo mundo, indenizar os jogadores que tiver que indenizar, foi porque o torcedor estava lá. E como tem um mando para cumprir, e pode até ganhar isso, pode ser absolvido nesse julgamento do próximo dia 21, e isso o doutor André Cavalcante já expôs, porque pode acontecer, vai ser bom para o Remo. Então, essa força, ela tem que vir de fora, como disse isso. Você Fred, tem que trabalhar no bastidor também. Fred, essa base a ser mantida, o Cacaio você disse que já tiveram um papo aí ontem. O Cacaio fala em base regional, ele pensa na base regional. O torcedor do Remo tem que entender isso. O Remo vai buscar reforços nos jogadores que foram bem no Campeonato Paraense. Nós temos que buscar jogadores que se encaixem no perfil de Série D. Isso. Hoje o Clube do Remo é a competição que tem que disputar no segundo semestre. E nós temos que buscar esse jogador deste perfil, jogadores que encarem como de adversidade. Primeiro os campos ruins, viagem longa. Então, dessa maneira que nós temos que ter esse tipo de atleta. O futebol paraense, nós fizemos um apanhado bem interessante, temos nosso banco de dados, visualizamos bons jogadores em outras equipes. Isso está no nosso relatório, que será apresentado logo mais para o presidente do clube. E vamos buscar outras peças em outros estados, mas jogadores que se encaixem no perfil financeiro, no perfil técnico e principalmente saiba que está disputando a 4ª divisão. Não venha para cá apenas para conhecer o Pará, sim, para, junto com os demais que ficarem aqui, juntos buscar o objetivo maior, que é colocar o Remo na Série C. É esse o caminho do Remo para vocês? O Remo precisa fazer essa peneirada para pegar esses jogadores que se destacaram. O Aleilson é o nome, tem outros nomes aí que eu não vou falar aqui para não ficar especulando, mas é por aí. Mas a gente conversou isso ontem. Eu acho que, veja bem, qualquer outro jogador, bom jogador que a gente conheça, pode ser um bom nome, pode vários. Né? O Ezequias é bom nome, o Rodrigo é bom nome. Gustavo, Juninho. Gustavo foi negociado, né, com Londrina. Gustavo parece que já foi por Londrina. O próprio Juninho é bom nome. Goleiros, o Remo deve dispensar os 3. Não sei para que vão ficar. Porque há jogadores muito caros para a equipe do Clube do Remo. Até serviriam. Mas dentro do perfil de 4ª divisão, como falou o Fred, não podem ficar. Jogador de 40 mil, 30, 25, não é perfil para 4ª divisão. O perfil é dentro, inclusive, da parte financeira. E eu não falo nem só na parte financeira. Veja só, o Remo tem 3 goleiros. Um já está encerrando. O reserva mostrou que não tem condições. E o terceiro não jogou. Como eu digo, Baianão e Curuzu não são instituição de caridade. Tem que mandar embora. Se não serve, manda embora. E isso que o Tomás estava comentando agora há pouco aqui, e que o Fred Gomes, ele é funcionário do clube, eu até me ponho na situação dele, se vai sair, se não vai ficar, primeiro os remistas têm que parar de brigar entre eles e ver quem é quem. Porque o que aconteceu no Remo, o torcedor tem que saber. A gente está aqui para falar a verdade. Fizeram o seguinte, 2 semanas, deixa eu virar a plaqueta aqui dos donos da bola, essa bonita. Fizeram assim no Remo, bandeira branca. Aí disseram, ninguém mexe mais com ninguém e vamos ver o que acontece. Aconteceu. Agora, eles vão reunir com o Del, mas pelo amor de Deus, lembrem do clube, porque senão complica. O clube tem que estar à frente das vaidades. E tem muita coisa, viu? Tem muita coisa que nesse Condel é preciso ter sensatez. Não adianta ir para lá com espírito armado, não adianta ir para lá querendo fazer política, expulsar por expulsar Minoa ou tirar Henrique Custódio por tirar. É pensar no Remo. O Remo é o maior de todos. Então, pensando assim, talvez a coisa seja... Inclusive, tem gente dentro do próprio Clube do Remo de que sugere que seja feita uma junta governativa. Para quê? Para quê?
tem tanta gente lá para trabalhar, não é muito melhor organizar com o que está agora lá? Fred Gomes, eu te agradeço, e a respeito disso que o Rui comentou, eu concordo, tem que se fazer isso dentro do Remo. Só tem que se lembrar que há 3 semanas atrás a torcida foi para arquibancada fazer coleta de moeda, porque não aparecia um cristão no Baianão. Grande abraço para ti, hein, Fred. Valeu tua presença, e à noite vamos estar na Rádio Clube acompanhando tudo, que é para você dar esse listão dos aprovados. Quem sai, quem fica. Grande abraço. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar com vocês. Espero ter esclarecido bem para o torcedor e saber que é um momento de tristeza, às 48 horas após a derrota, 72 horas, como da forma que nós perdemos, pedir desculpa e dizer que o trabalho, nem tudo está tudo errado. Nós temos que tirar como proveito coisas positivas, a conquista do bicampeonato que nos deu emprego para o segundo semestre, para mim, para todos os profissionais que aqui fazem o Clube do Remo, e independente de quem seja venha comandar ou não, o Remo tem que estar em primeiro lugar. A instituição Clube do Remo é prioridade, e é dessa forma que eu conduzo o futebol do Remo, e eu espero contribuir no dia a dia, como todos, ajudar o clube a tirar esse time dessa Série D e levar para a Série C. O apito tocou. O Guimarães, um grande abraço, até amanhã. Tomazão, até a próxima. Isso que o Fred falou é bonito. Chama essa criança Vergonha na cara. Vergonha na cara, que eu não tenho nada a ver com a vida do jogador, eu sempre digo. Ganhou, pode se vestir até saia. Mas faltou vergonha para alguns jogadores do Remo que estavam comemorando sexta-feira, não sei o que, né? Faltou vergonha, e eu vi, ninguém me contou. Grandes reforços que o Remo trouxe. Vamos trazer o Agenor aqui? Agenor, esse clipezinho aqui, olha. Fiel, coloca só um pouquinho, porque é barra pesada. O Agenor cobra da polícia. Cobra aí, é contigo, Agenor. Detona e acompanha. Chama a polícia. Meteram a mão no bicola. Meteram a mão no Paysandu em cheio. E se você em casa acha que estava ou não impedido, participa mandando SMS, porque aqui também a gente fala de futebol e, claro, ajuda também a puxar a orelha desse pessoal aí. Que coisa, né? Um gol do Paysandu anulado aí e um gol legítimo, 7-2-2-62.